Olá, queridas e queridos, bem-vindos ao terceiro episódio dos Corvos do Além. E hoje nós temos um quadro muito especial. Nós vamos fazer uma entrevista. Nós vamos trazer alguém muito paranormal. Wagner, quem que nós vamos trazer? É um escritor, é uma pessoa que muitos vão tentar descobrir quem é. É um jogo de adivinhações que a gente vai ter nesse programa. Algo meio oculto ou verdadeiramente oculto. Verdadeiramente oculto, eu diria. Mas eu vou dar uma dica. Tcharam! Nós vamos conversar com o autor deste livro, Magia e Bruxaria com Bonecos Voodoo. Vamos trazê-lo para a nossa live, o nosso convidado especial de hoje. Vamos bater um papo com o Frater P. Praticamente um corvo. Olá, Frater P, seja bem-vindo aos Corvos do Além. É um prazer estar aqui com vocês e com todos que nos assistem. Muito bem, já mostrei para o pessoal que você é o autor deste livro, mas que hoje o nosso programa nós teremos literalmente algo oculto, o nosso convidado. Eu já fiz a apresentação do livro do Frater P. Vejam aqui no YouTube, ou melhor, no YouTube do Via Paganos e no Instagram do Via Paganos, né? Que teve uma participação especial, uma contribuição tanto minha quanto do Wagner Périco, né, Périco? Exatamente. Um dos capítulos foi escrito por mim. Foi um prazer muito grande e agradeço ao Frater P. E acho importante que as pessoas saibam mais quem é o Frater P, que escreveu esse livro, um livro que vai dar ferramentas para muitas pessoas fazerem suas magias. Quem é o Frater P? Quem é? A minha trajetória no ocultismo, ela começa bem cedo, né? Eu era pós-adolescente quando comecei a me interessar sobre esses fenômenos. Eu trabalhei sobre os sistemas derivados da Golden Dawn durante um bom tempo, até encontrar a Telemann, ou seja, a Lester Crowley. E a partir de encontrar a Telemann, eu achei um caminho que me pareceu mais interessante. Com o tempo, eu incluí xamanismo, magias ocultos do Austin of Despair, e ampliei o leque, né? E um ponto importante sobre minha trajetória é que a gente pode falar assim, a grosso modo, que é a magia dogmática, onde as palavras de poder, os rituais, tudo tem que ser feito de uma forma muito correta. E as palavras, elas têm que ser lidas e pronunciadas extremamente de forma correta e certa. Já no caso da magia pragmática, ela visa mais aquilo que dá certo. Se deu certo para você, então está funcionando. Eu não estou aqui para estabelecer qual é melhor, qual é pior, não é isso. É uma questão pessoal. Para mim, a pragmática é mais interessante. Por quê? Muitos rituais, muitas palavras de poder, elas são usadas há muito tempo. Muita coisa se perdeu, muita coisa está corrompida. E mesmo alguns rituais claros, por exemplo, como o Liber Samek, do Crowley. Esse ritual ele era feito originalmente, né, por quem escreveu o ritual, talvez usasse ele como um exorcismo, ele era diferente. E foi usado pelo Crowley com uma forma de você entrar em contato com o seu daimon pessoal, né, com o seu santo anjo guardião. Enfim, uma forma diferente daquilo que ele havia sido originalmente criado. Então, eu sou, hoje em dia, o que a gente pode chamar de um magista pragmático, ou seja, eu vou juntando aquilo que me interessa e vou formando o meu próprio caminho. As minhas bases são, a gente pode pensar assim, são telêmicas, né? São na magia do Crowley. Eu e o Wagner conhecemos você pessoalmente, então nós sabemos que você tem aí uma longa trajetória, né, de muita experiência e vivência
nesses caminhos. E agora nós perguntamos, por que você está com esses paramentos? Então, estou aqui vestido do médico da peste, né? Que não deixa de ser um corvo, então, ou representar o corvo. Então, é bem interessante que ele casa, a indumentária casa bem com o programa de vocês. Eu tenho uma profissão, né? Então, eu tenho uma vida externa, né? Separa bem o meu mundo profissional do meu mundo mágico. Sim, eu te entendo. Eu costumo dizer que eu tenho o trabalho normal e o trabalho paranormal. Transita entre esses mundos, né? Sim, sim. Agora, por exemplo, nós temos vários livros sobre magia, ocultismo aqui no Brasil. O que levou você a escrever mais esse livro? O que você achava que faltava dentro dos livros que esse livro complementou? Ele traz uma visão da magia de bonecos em vários lugares do mundo. Então, o que nós notamos? Nós notamos que essa prática do fetiche, de você criar um boneco, para os mais diversos fins, não é só para a destruição, o próprio ritual no livro, ele visa proteção, ele visa outras coisas. Então, essa prática de magia com bonecos, magia com imagens, que se insere na prática da magia com imagens, eu acho que faltava alguma coisa com esse recorte específico. E não centrada numa única tradição. Porque, normalmente, quando tem um livro desse, ele vai pegar uma tradição. Por exemplo, o voodoo haitiano. Ou ele vai pegar, por exemplo, a Grécia. E o que eu faço é uma espécie de overview, eu dou um panorama geral e mostro o que tem de similitudes nessas práticas, né? Então, tem vários elementos que eles são comuns, tanto ao Haiti, por exemplo, quanto à Grécia Antiga. Isso é muito interessante. Bom, eu pude ler do livro e eu gostei muito da abordagem, né, ou melhor, da viagem que você fez pelas diversas culturas que se utilizaram e utilizam de magia de bonecos, né, trazendo essa visão ampla até para tirar a estigmatização que existe em cima, né, da magia de bonecos, e ao mesmo tempo trazer a abrangência que esse tipo de magia tem, né? E eu contribuí também aqui com uma frase apoiando o livro e digo assim: um livro que amplia as referências na história da magia de bonecos leva-nos em uma viagem ao Egito, à Grécia, à Alemanha, ao trazer suas magias viscerais e abre as páginas de mistérios dos antigos grimórios. Com certeza é para os mais ousados. E por falar em ousados, Cris, esse livro ele traz a apresentação de um dos maiores ocultistas da atualidade. Isso não é para muitos, não, viu? Isso é para poucos escolhidos. É o Frater D. Eu queria que o Frater P falasse mais sobre o Frater D para quem não conhece. O Frater D é o alemão Ralph Tegtmeier. Ele é cofundador da Illuminatus Thanateros, membro da Fraternidade Saturni e o criador da magia pragmática. Eu travei contato com ele quando eu fui para a Inglaterra, na virada do milênio, né, por volta do ano 2000. E, esporadicamente, eu converso com ele. E muito me honrou ele ter aceito, ele ter gostado do livro e ter aceito fazer a apresentação do mesmo. E é interessante a gente pensar nesse ocultismo de matriz alemã, esse ocultismo germânico, porque o Wagner, eu convidei o Wagner a escrever um capítulo para o livro. Justamente ele trata de um feitiço germânico. Você pode falar um pouco dele, Wagner? Foi uma honra, né, fazer a participação desse livro. E eu quis justamente colocar um feitiço que tirasse essa ideia de que sempre magia de bonecos é para prejudicar. É justamente um feitiço que foge disso. É um feitiço de proteção. É fácil de fazer e eu quis colocar de modo que qualquer pessoa possa fazer esse feitiço. E apesar de não ser um feitiço difícil, ele tem estruturas, mas é um feitiço muito poderoso e ajuda
muito na proteção. Já me livrou de muitas coisas. Espero que as pessoas que venham comprar o livro aproveitem bastante, porque é muito útil. Eu gostei do nome da magia, que eu até pedi para você me falar como que é o nome em Sim, alemão. Como é que é? Spiegelpuppe. É uma boneca Spiegel. espelho. Boneca espelho. É Spiegelpuppe. Gostei muito da magia. Vamos lá. E também me chamou a atenção o título do livro, né? Algumas pessoas até vieram me perguntar, né? O livro fala magia, bruxaria com bonecos voodoo. E você aborda bonecos voodoo, você aborda magia e bruxaria. Queria que você falasse um pouco disso. O primeiro esclarecimento a ser feito é que o termo boneco voodoo ele é um termo popular. Por quê? Porque a magia de bonecos acontece em vários lugares do mundo. E com isso você tem bonecos com os nomes mais variados dentro das suas culturas. Só que o boneco voodoo, chamado de boneco voodoo, todo mundo entende o que eu estou falando. Ou seja, que é aquele boneco onde você vai colocar alfinetes, por exemplo. Então, o livro, ele fala bem sucintamente sobre a religião voodoo, né? E depois ele discorre sobre o uso de bonecos em vários lugares do mundo antigo e da Idade Média, através dos grimórios. E aí você entra até em bonecos e bruxaria através de Medeia, através de práticas gregas, né? Eu gostei muito do que você trouxe sobre Medeia, queria que você comentasse essa magia. Então, esse ritual, ele está no Ovídio, né? E ele é um ritual interessante, porque ele tem toda uma riqueza poética, que eu procurei mantê-la, né? Não alterar o texto, só transformá-lo onde fosse necessário para que a pessoa possa performar um ritual com ele. Mas é interessante pensarmos que não só o Ovídio, como o Lucano e outros, né? Eles estavam, tudo bem, são obras ficcionais, mas eles possivelmente se inspiraram em figuras reais, figuras da mitologia e figuras que, de certa forma, eles encontravam no dia a dia, né? É importante nós pensarmos que quando os dórios, por exemplo, e outros povos chegaram na Grécia, já haviam os pelasgos, né? E, consequentemente, havia um culto a uma deusa feminina. E houve uma amálgama dessas tradições. E, consequentemente, havia o que a gente poderia chamar hoje, de certa forma, no anacronismo, né? Haviam bruxas, ou seja, haviam praticantes de magia do sexo feminino que praticavam, enfim, que tinham rituais poderosos, que tinham uma outra interpretação, né, do contato com o divino, diferente dos deuses olímpicos, né, dos deuses do Olimpo. Eram entidades mais quitônicas, né, ou seja, mais voltadas para o submundo, para a terra. Então o livro contempla isso nessa... O Ovídio é romano, né, ok? Mas a gente tratando como civilização greco-romana. Eu vejo que você coloca várias plantas ligadas à bruxaria. E o que é bom, porque muitas vezes a gente não tem muito material que especifica o uso na bruxaria. Você vê um uso mais amplo, mas não na bruxaria. O que você escolheu de plantas para especificar no seu livro? Eu me baseei nas fontes históricas, né? Então, são plantas clássicas, tipo a mandrágora, a beladona, e de onde elas são correlacionadas, não só à bruxaria. Por exemplo, o templo de Delfos. Como as sacerdotisas do templo de Delfos, as pitonisas, elas entravam em estado alterado de consciência, possivelmente fosse através do consumo de alguma planta. Além delas, há o mistério de Eleusis. E é uma passagem bastante curiosa, bastante interessante, porque há um fungo que ataca algumas gramíneas
que crescem no mar Mediterrâneo. O mito de Glauco é muito curioso, por quê? Porque o Glauco ele se torna imortal a partir do momento que ele consome essa vamos dizer assim, essa planta tem contato, né? Não é consome, ele tem contato com essa planta que está com o efeito desse fungo. Né? Esse fungo ele leva uma viagem muito parecida com a viagem do LSD. Então, há uma possibilidade desse ser o segredo de Eleusis. Então, a pessoa era inoculada com esse fungo e tinha visões fortíssimas, né, no mito de Perséfone e Deméter, que é o âmago do mistério de Eleusis. Então, essa é uma possibilidade. Há também a possibilidade do consumo de cogumelos alucinógenos também, né? Então, todas essas possibilidades, elas são válidas, né? São possíveis de estudo. É interessante também pensar que essas plantas, as solonáceas, né? A batata que a gente come é uma solonácea, por exemplo. Algumas delas, como eu já falei, a mandrágora, a beladona, elas são associadas à bruxaria. As mênades de Baco, de Dionísio, consumiam vinho com solonácea, para alterar a consciência. Né? Estou lembrando aqui de uma passagem bastante engraçada que envolve a mim e ao Wagner. Estávamos em Amsterdã e eu consumi uma quantidade razoável de cogumelos mexicanos, que são ricos em psilocibina. Então eu fiquei para lá de Marrakech, né? E o Wagner ficou meio que a minha babá, vamos dizer assim, louco, em Amsterdã, e foi uma experiência fantástica, muito divertida. É verdade, é Olha verdade. só. E na relação com os bonecos em si, as plantas qual que é a aplicação que você traz? Eu não faço nenhuma associação direta do uso da planta com a criação dos bonecos. Mas quando você vai fazer qualquer operação mágica, você tem que estar com a sua consciência, você tem que estar primeiro concentrado. Em segundo ponto, você tem que estar com a mente alterada. Você tem que estar... A forma que você vai conseguir isso é própria de cada pessoa. Né? Ou seja, meditação profunda, rituais mágicos, evocações, invocações, tudo isso pode alterar a sua consciência e altera a sua consciência. E é importante acessar esse agente mágico que é a mente subconsciente. Então, consequentemente, o falar dessas plantas entra no bojo desses alteradores da consciência. Entendi, porque para te preparar para o ato mágico, para poder te colocar nesse estado. E eu perguntei por quê, né? Eu já imaginava que você, por ter lido o livro, mas as pessoas conhecem também a forma de trabalhar com as ervas, colocando até mesmo dentro do boneco, né? Associando diretamente ao boneco. Então é legal que a gente vê diversas formas em que o poder das plantas são associados na magia com bonecos, tanto de nos auxiliar a entrar no estado alterado de consciência para a prática mágica, quanto como um elemento mágico para a própria magia, e as duas coisas até. E nisso, eu vi que você falou sobre Medeia, que era uma grande bruxa utilizadora do poder das plantas, né? E queria que você comentasse sobre Medeia, o ritual de Medeia no livro. Qual que é a proposta que você traz com esse ritual? Então, o ritual de Medeia é um ritual de cura, né? E é muito interessante porque ali a gente não sabemos quais plantas a Medeia utilizou. Até porque, lembrando, é uma obra ficcional. Mas, obviamente, as bruxas da Tessália eram herbalistas. Elas conheciam demais as propriedades das ervas, né? Ali no ritual especificamente, eu coloco algumas ervas, né? Que são ervas mais, vamos dizer assim, mais tranquilas de serem utilizadas, para dar banho no boneco. Para quê? Porque a Medeia, na ficção, no ritual dela, o que ela faz? Ela
corta as veias do velho e coloca esse sumo das plantas no lugar do sangue. E é uma passagem muito interessante. Por quê? Porque ela chama antes, ela invoca a noite, ela invoca Hécate, ela invoca a deusa da terra e Hades e Perséfone. Por quê? Para que os regentes do submundo não chamem o velho, né? Mantenham ele. E as outras divindades e espíritos da floresta para que ajudem no ritual. E ela faz isso e ele volta à juventude. Então, o objetivo qualquer é pegar esse boneco e banhá-lo nesse chá com as ervas que eu coloquei ali, né? Que são ervas mais tranquilas, vamos dizer assim, de se trabalhar, né? Elas são menos potencialmente tóxicas. E eu gostei bastante do trecho desse livro, né? Porque será, né? Com Bruxa que sou, e achei que ficou muito rico também com o seu complemento desse rito clássico, né? De Ovídio. Eu acho também interessante uma coisa, é que isso deixa bem patente a questão da alteração de consciência e tudo mais, seja o banho de ervas numa boneca, ou a forma como a pessoa altera a sua consciência, que a magia de bonecos, ela não abrange somente uma pessoa fazer um boneco, né? Mas a forma como você se relaciona com aquele boneco através de uma alteração de consciência e do que você faz durante aquela alteração de consciência. Que aí existe esse contato em que aquela boneca, de fato, ela se torna aquela pessoa. Você tocou um ponto muito importante, que é o momento de você impregnar o boneco com a energia da pessoa em questão. Isso é muito curioso, porque a tradição haitiana, como a tradição grega, né, do mundo antigo e tudo mais, elas trazem esses elementos, né? Ou seja, de lhe parecer a pessoa, ou ter até elementos, tipo cabelo, né, da pessoa. Isso é importante para que a magia seja eficiente. E, claro, a intenção, né? Ou seja, você imantar aquele boneco, aquela boneca, com essa energia e, consequentemente, torná-lo um simulacro da pessoa em questão. É um conjunto de práticas, é um conjunto de estados de consciência, é toda uma prática que a gente vai alinhavando uma coisa na outra que produz o resultado desejado, né? Isso que é importante as pessoas saberem, que não é só uma coisa ou outra separado, mas é o conjunto daquilo que a gente faz que torna um dos meios mais eficientes de magia. Eu gosto muito de magia de bonecos. Eu acho que a gente consegue uma abrangência assim, gigantesca do que a gente deseja fazer em relação à magia. E é importante pensarmos que nós somos seres tridimensionais, né? Ou seja, então, consequentemente, o boneco ele dá uma materialidade para a magia. Você está com algo diante de si. E quando você está confeccionando o boneco, você está criando alguma coisa. Você está sendo uma espécie de divindade criando algo, né? Um Deus, enfim, do seu universo pessoal, criando algo, e isso é importantíssimo para o seu objetivo, seja ele qual for. Então, é todo o processo, desde você imaginar e pensar em fazer o boneco, confecção do boneco, e imantar ele com essa energia, né, da pessoa em questão, que será o alvo. Bom, nosso programa fala de magia, bruxaria, ocultismo, paranormalidade e sobrenatural. Zaterpê, como a gente sabe que você tem aí um vasto conhecimento e experiência, queria perguntar para você se você já teve, pelo menos um, com certeza você teve, mas eu queria que você contasse para a gente alguma experiência paranormal ou sobrenatural no seu caminho mágico. E eu tive algumas experiências que a gente pode classificar como paranormais. Uma delas, eu era adolescente, tinha 16 anos, eu fui numa cerimônia afro-brasileira e eu voltei com aquilo que se pode chamar de um encosto. E esse ser aparecia para mim em sonhos.
e fazia barulhos na minha casa, tanto é que minha mãe escutava e tudo mais. E, curiosamente, esse ser, ele tinha uma aparência que lembrava um macaco. Com os dias, ele foi ganhando uma aparência mais humana, mas um humano grotesco. Bem, para resumir a história, minha mãe foi num centro espírita, o centro espírita falou que eu havia ido numa tal cerimônia, que minha mãe não sabia. Eu confirmei, e a partir desse momento a entidade desapareceu. Agora, em 2020, aconteceu um evento bastante curioso. Era perto do Natal, e eu recebo uma foto de um amigo junto com outra pessoa. Eu não lembrava dessa outra pessoa, depois eu vim a lembrar, era uma pessoa que eu tinha conhecido na final da década de 90, né? E conversando com essa pessoa disse para mim que Lúcifer queria falar comigo. Aí, a princípio, assim, eu não dei muita importância, né? Não liguei muito, deixei para lá. Tipo, 2 dias depois, uma ex-namorada mandou para mim um conto escrito por um cruzado alemão, né, que tinha lutado nas cruzadas, onde ele fala da taça que Jesus tomou, a Santa Ceia, que seria uma pedra, uma safira, que havia caído da coroa de Lúcifer. Aí eu já achei meio estranho, né? Porque ela não sabia dessa pessoa e ela mandou isso para mim. Aí eu falei, nossa, curioso. Tem vamos dizer assim, tem uma nomenclatura usada na psicologia profunda e em alguns campos do ocultismo, que é a sincronicidade. Sincronicidade seriam coincidências significativas. O que é isso? Você está pensando numa pessoa e a pessoa te liga. Você tem um sonho premonitório. Isso tudo é sincronicidade. Então eu já achei que era uma sincronicidade. O fato da minha ex ter mandado esse conto, essa parte do conto para mim. Beleza. Aí eu fui num evento de final de ano de uma amiga, numa área rural e tudo mais. Lá eu conheci uma pessoa, uma médica, eu não vou falar o nome para preservá-la, e ela tinha muito interesse em magia. E eu comecei a ensinar umas coisas para ela, eu passei uma tarde agradável com ela, ensinando essas coisas. E teve o Réveillon, eu vim embora e ela foi dormir. Só que ela acordou às 3h33 da manhã com uma luz no quarto. E havia um cachorrinho com ela. E o cachorrinho latia para essa luz que ela viu. Depois a luz se dissipou. E ela falou essa história para mim, tudo. Aí eu pensei, bem, 333 é o número de Coronzon. Coronzon é um demônio do sistema enoquiano do John Dee e Edward Kelly. O Crowley, junto com Victor Neuburg, evocou o Coronzon no norte da África. Dentro do sistema telêmico, o Coronzon seria um dos maiores desafios do magista. É muito amplo isso para tratar disso agora, mas eu vou então continuar. Mas 333 seria o número dessa entidade. Tá? Aí eu pensei assim, bem, será que o Coronzon tem alguma relação com o Lúcifer? Aí eu comecei a pesquisar e, acidentalmente, eu peguei um livro que eu tenho, que é um facsímile do Meirix Casalbon, que traz a obra do John Dee. E tinha uma nota, e tem uma nota nesse livro, que fala que possivelmente Coronzon era Lúcifer. Bem, aí eu entendi que, de fato, Lúcifer queria conversar comigo, porque são uma sucessão de sincronicidades. A partir disso, eu fiz um ritual, evoquei Lúcifer, mas aí uma história para uma outra live. Bem paranormal.
E nesses anos todos de prática que você tem ritualística, aconteceu algum tipo de manifestação? Teve muitas vezes manifestações paranormais? Sim, a gente que pratica rituais, e até vezes por vezes rituais invocatórios, rituais onde a gente chama seres, entidades, divindades e outros, né? Tem rituais de materialização, ou que você chama uma entidade, um ser para aparecer, e às vezes acontece, né? Umas coisas sobrenaturais, paranormais, ou até algumas assombrações. A gente queria saber de você se você já teve alguma experiência, ou mais de uma, assim. Então, eu tive algumas, né? Algumas que a gente pode dizer assim, você está chamando Pan, e aí você vê um vulto na vegetação que lembra Pan, né? Que tem aquele formato meio da castelas de bode. Teve uma vez, há muitos anos atrás, que eu estava passando por um momento bastante difícil na vida. E eu estava fazendo um ritual da Golden Dawn, e do nada eu comecei a ver uma luz verde, uma luz meio fumaça num ponto. Eu olhei aquilo e até pensei assim, nossa, tomara que venha alguma coisa, eu já não estava muito bem, tomara que venha alguma coisa boa. E curiosamente veio um rosto muito bonito, um rosto andrógeno, que lembrava um pouco, talvez, Hermes, porque tinha aquele capacete, com aquelas asas, né? Ou algo que lembrava aquilo. Podia, enfim, lembrava também um pouco, enfim, algo do gênero, né? E foi muito fugaz, mas ao mesmo tempo que foi muito fugaz, ele estava com esse barrete que lembrava de Hermes, né? E talvez, e a cor, apesar que a cor seria a cor de Vênus, se a gente pensar pela cabala, né? Mas esse verde fantasmagórico eu já vi em outras aparições. Parece que é um padrão. E alguma coisa, alguma experiência que te deu medo ou muito receio? Eu acho que, assim, lidar com o ocultismo, se você não tem momentos que você tem medo, que você tem receio, senão você não está fazendo nada, né? Porque se você está... Você é um psiconauta, você está se lançando nas profundezas do universo. É lógico que você vai ter medo, né? A questão é o medo não se tornar pavor. Então, vários momentos, né? Eu acho que isso é parte da senda, né? Você se defrontar com esses seres. Sim, bem interessante você comentar isso, porque o medo, o receio, ele até é uma prudência que a gente tem, né? De saber que a gente está mexendo, ao mesmo tempo a gente saber que tem certos conceitos que às vezes vêm carregados, né, de um maniqueísmo que não necessariamente é bem assim, mas que existe ordem e caos, que existe, né, luz e sombra, e a gente tem que lidar com aquilo que a gente tem condições de lidar. Mas ao mesmo tempo, acho que como a gente começou falando da ousadia, né? O magista, o bruxo, o mago, a bruxa, né? Nós temos um quê de ousadia, mas com inteligência, né? Com prudência. E você falou algo que é muito interessante. Por exemplo, o fato de Lúcifer ter... Sendo bem sincero, eu preferia até que fosse um outro demônio menos prosaico, menos cotidiano, né? Porque o Lúcifer é extremamente pop. Tem uma psicóloga chamada Marie-Louise von Frass, e ela, a Uhum. grosso modo, ela dizia o seguinte, que o inconsciente ele vai se valer dos símbolos que ele tem à mão. Então, uma divindade mais obscura seria mais difícil haver toda essa sincronicidade envolvendo esse demônio, né? Por exemplo, o demônio do Pazuzu, que também é um demônio pop, né? Mas já é um demônio muito mais complicado, né? Associado à Mesopotâmia e tudo mais. Então, mas eu entendo o Lúcifer de uma forma mais ampla, né?
não tanto dentro da visão judaico-cristã. Eu acho que ele representa, e ainda mais devido à associação dele com o Coronzon, eu acho que ele representa o desafio, né? Ele representa o inimigo na jornada. Mas o inimigo, ele não é necessariamente como a gente pode pensar, o inimigo de um filme ou de um livro, dependendo do livro, ele representa algo de nós mesmos. Ele representa o obstáculo antes da conquista. Então, ele é carregado de simbolismo. E um exemplo muito bom é se nós pensarmos no Mefistófeles, né, do Goethe, né, do Fausto. Então, eu acho que é nesse bojo que essa entidade me procurou, né? Dr. P, eu também achei muito rico, e até para trazer referências às pessoas que, por vezes, podem não conhecer, o trecho que você fala sobre os grimórios. Queria que você comentasse um pouco. É interessante essa passagem, por quê? Porque os grimórios, há um momento, para falar dos grimórios, eu tenho que falar do momento que acontece mais ou menos por volta do ano 1, né, da Era Vulgar. E no norte da África, nós vamos ter uma associação de várias culturas. Houve a expansão de Alexandre o Grande e, consequentemente, ele conquistou o Egito. Então, as práticas mágicas egípcias elas foram interpretadas dentro da ótica grega. E há toda uma miscelânea, uma mistura entre o pensamento grego e o pensamento egípcio. Se de fato o pensamento, né, da magia estatal egípcia está nos papiros gregos, é um debate dentro da academia, né? Se sim, se não, né? Porque a magia estatal era muito complexa, tinha sacerdotes extremamente fiéis. Mas o que interessa para nós é que ali nasce o que a gente pode chamar de magia ocidental. Por quê? Porque você vai ter a influência egípcia, de uma forma ou de outra, você vai ter essa matriz grega que eu estou dizendo, esse pensamento grego filosófico, e você vai ter também a influência judaica. E isso vai culminar em textos medievais que são os grimórios. E alguns desses grimórios são curiosos, por quê? Porque as pessoas queriam tanto ter uma fala em hebraico que às vezes colocavam palavras, frases que não têm o menor sentido. E mesmo esses papiros gregos, essa união, né, do pensamento grego com o pensamento egípcio, né, mesmo naquele momento, você tem interpretações dessas. Por exemplo, tem uma passagem curiosíssima onde a pessoa chama Jesus junto com outras divindades. Por quê? Porque é tipo para dar mais uma força, entendeu? Então, vamos aí que também. Então, não havia uma distinção exata entre, por exemplo, na cabeça dessa pessoa, entre o que era o cristianismo e o que era o paganismo. Não tinha. Até porque era tudo muito recente. E isso desembarca na Europa e é mantido, e essa tradição, óbvio, ela vai ser interpretada dentro da ótica medieval, mas muitos desses textos eles foram levados, traduzidos, interpretados por membros da igreja, né? Isso é um dado bastante interessante e curioso. E com isso nascem os grimórios, que são essas peças fundamentais na magia ocidental, né? E nós podemos lembrar que, por exemplo, com a queda de Constantinopla, né, aí muito tempo depois, com a tomada de Constantinopla, por volta de 1400, com a fuga de vários especialistas e tudo mais para a Europa, muitos desses documentos foram parar na Europa, muitos desses textos mágicos. Mas outros já estavam na Europa por causa dessa troca dentro do Império Romano e depois, com a queda do Império Romano,
eles continuaram tendo material de estudo, interpretação, tradução, e por aí vai, né? Sim, eu estudei os papiros mágicos gregos por causa tanto dos deuses egípcios, né, que eu tenho culto, e também por Hécate, além dos gregos. E é muito interessante porque às vezes as pessoas, quando elas buscam estudar o paganismo, a bruxaria e alguns caminhos mágicos associados ao paganismo antigo, elas têm essa visão de que paganismo e cristianismo chega um momento que termina um e começa outro. E não foi assim, né? Eles coexistiram durante centenas de anos, né? Houve muito sincretismo, né? E isso a gente vê respaldado nos papiros mágicos gregos, e isso mostra como era a parte cultural, a parte religiosa, e essa mistura natural que acabava acontecendo, né? Hoje em dia, a gente, às vezes, embora hoje para nós a gente não tem tanta necessidade de sincretismo, mas as pessoas às vezes criticam pessoas que têm, né, um olhar mais amplo, mais abrangente de trabalhar com diversas egrégoras ou forças e tudo mais, ainda mais no Brasil, um país extremamente sincrético. Então, quando a gente fala até de magia de bonecos, né, que passou diversas culturas, não dá para dizer que magia de bonecos é só do voodoo. Então, e isso faz parte de um fenômeno humano, antropológico, né? E os grimórios antigos nascem daí, né? Nascem daí, como você apresenta bem, e para nós são riquezas, assim, imensuráveis, né? Sim, apesar que eles têm que ser interpretados de uma forma não literal. Desses conhecimentos, eles chegaram deturpados. Então, o Grimório era interessante como um material de prática, um material de estudo, para daí talvez você criar em cima dele, ou até você fazer literalmente a prática, mas entendendo que aquilo não é necessariamente a verdade. Né? Por exemplo, vários grimórios são atribuídos a Salomão. A maior parte deles são pseudoepigrafias. O que é isso? Significa que foi escrito por outra pessoa, não pelo Salomão. O Flávio Joséfos, que era um historiador judeu, ele fala de um texto ligado à magia atribuído a Salomão. Isso ali por volta do primeiro século depois de EV, né? Era vulgado. Então, o que nós sabemos com isso? Que há essa atribuição que é comum dentro do campo da magia, você atribui textos a pessoas mais ilustres, né? E há a passagem na Bíblia onde Salomão se vale de espíritos, vamos dizer assim, né, para usar uma palavra mais politicamente correta, para ajudá-lo a construir o templo, né? Frater P, esse livro é o início de mais livros que virão como Frater P? Sim, esse é o início de outros projetos que já estão em curso, possivelmente para 2025, onde eu abordo outros temas ligados à área da magia. E, Frater P, onde que as pessoas conseguem comprar o livro? Eu vi que é da editora Magos, né? Elas encontram pela editora, elas encontram por onde? O local mais fácil para comprar o livro é na Amazon. Basta ir na busca em livros, né? Magia e bruxaria com bonecos de voodoo. Show de bola. Wagner, nosso sorteio, como será? Vocês que ficaram até agora, no final, se vocês prestaram bastante atenção, vocês devem ter percebido que o Frater P, ele segurou na mão um objeto. Então, a pergunta é, qual objeto, qual o nome desse objeto que o Frater P segurou durante essa nossa conversa? Coloquem aqui nos comentários. O primeiro que colocar o nome correto desse objeto vai ganhar o livro do Frater P, que vai ser enviado pelo correio gratuitamente. E que tem meu capítulo lá. E que tem também o meu marcador lá. Eu falei que a minha frase ia ser marcante.
Muito bem, Frater P, muito obrigada por estar conosco, muito obrigada pelas riquezas que você nos trouxe, pela tua disponibilidade de, mesmo assim, Corvínio estar conosco. Queria deixar, então, esse tempinho final para suas considerações. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito ao Wagner por ter escrito o título do livro, muito me honrou. Me honrou também você ter colaborado com o livro, Cris, e ainda mais ter participado dessa live tão boa, tão rica, né? Eu me sinto muito feliz e agradeço. Eu acho que o campo da magia é um campo vasto, né? Eu encaro ele como um campo experimental, né? Onde nós estamos descobrindo coisas, onde nós estamos vivenciando coisas. E descobrimos o universo e, ao mesmo tempo, descobrimos a nós mesmos. Eu quero Muito aqui bom. também já deixar o meu pedido para que você me empreste essa roupa qualquer dia. Com certeza, Wagner. Bem bruxesco. Então é isso, meus queridos. Finalizamos aqui mais um encontro sobrenatural com os corvos do além, né? Tivemos aqui praticamente um corvo como convidado muito especial. Se gostou, curta este vídeo para que a gente possa trazer mais conteúdos para vocês e também para que mais pessoas conheçam e se informem das riquezas que nós trouxemos aqui hoje e também do livro do Frater P. Se quiserem também, coloquem os comentários que vocês acharam do livro aqui conosco. E um prazer sempre ter vocês aqui. Até o próximo Corvos do Além. Até. Tchau, tchau.